creio que você deve ter trazido para este culto a sua Bíblia. Nós temos, como parte deste culto, uma confissão de fé sobre o que nós temos e sobre o que nós cremos a respeito deste livro que está em nossas mãos. Então nós vamos levantá-lo e vamos pronunciar nossa confissão de fé sobre o que é a Bíblia para nós, também estimulando cada um de nós a ler a Bíblia. Esse é um dos objetivos, não somente levantá-la aqui no templo, mas isso, trazer à nossa memória a necessidade, a bênção de podermos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Então vamos todos nós falar essa frase bonita que está aí. Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança, praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Amém? Podemos aplaudir o Senhor por isso aí? Glória a Deus. Com esta declaração que nós acabamos de fazer, você queira abrir então a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta escrita aos Hebreus, capítulo número 2. Muito gostoso ver que os amados irmãos estão chegando. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor pela presença de cada qual de vocês aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Hebreus 2. Leremos de 1 a 4. Leitura responsiva. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos repetir o verso 3, então. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, hoje pela manhã, gostaria de falar aos amados irmãos sobre o tema Cuidando da Grande Salvação. Queiram sentar-se, por gentileza. Você deve ter percebido na abertura deste capítulo que o autor usa o verbo atentar, chamando a atenção sobre a necessidade, a imperiosidade, o cuidado que devemos ter para prestar atenção e vivenciar a salvação. Ele nem usa salvação, ele usa grande salvação. Vamos falar essa frase bíblica? Grande salvação. Por que que ele usa a palavra grande salvação? E por que que ele usa o verbo atentar? Porque ele está mostrando que a revelação dada por Deus a Moisés, que foi o líder do povo hebreu, livre da libertação do povo hebreu da escravidão egípcia, o homem que recebeu as leis sagradas de Deus, foi uma coisa extraordinária. Mas ele vai mostrar agora que a vinda de Jesus é extraordinariamente maior. Então você precisa entender que a salvação que ele trouxe é muito grande, não é somente grande, é muito grande a salvação que ele trouxe. Mas por quê? Então, no capítulo 1, ele descreve algumas coisas a respeito da pessoa de Jesus, que é o fundador, o autor da grande salvação. No capítulo 1, verso 9, diz: Jesus é o Filho de Deus. No verso 3, ele é a imagem de Deus Pai. Verso número 6, superior aos anjos. Verso número 3 ainda, ele está sentado à direita de Deus. Verso número 10, ele é o Criador. Verso número 6 ainda, ele recebe a adoração dos anjos. Verso 6 ainda, ele é superior aos anjos. Ele é eterno. Se Jesus é tudo isto, ele é tudo isso, amém ou não? Amém. A salvação que ele trouxe nem foi escrita aqui como salvação, mas grande salvação. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar para todos nós nesta manhã,
que esta grande salvação, ela nos liberta, nos livra da condenação do pecado. É uma das razões pelas quais nós podemos dizer que é grande salvação. Mas que pecado? O que é pecado? O que é que ele faz para que a grande salvação nos liberte dele? Então, o pecado, você pode encontrar em Gênesis e assim por diante, no livro de Salmos e no Novo Testamento, o pecado é uma natureza errada, pecaminosa, contrária a Deus, que nós recebemos como herança dos nossos pais. Quem é papai aqui, quem é mamãe aqui, sabe muito bem disto. A luta que nós temos para tentar colocar os nossos filhos no caminho certo. Porque sem que ninguém ensine qualquer coisa para eles, se desviam. Sempre querem fazer o que é errado, sempre querem desobedecer, sempre querem plantar o que não deve ser plantado, colher o que não pode ser colhido. Criança é assim, ela tem uma natureza inclinada. E é interessante que a palavra de Deus diz em Oséias 11, verso 7, Deus falando assim, o meu povo é inclinado para ser contra mim. Olha só, inclinado. Existe uma inclinação, a natureza dentro de nós contrária a Deus. E essa natureza, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,12, foi recebida pelos pais, passada para os filhos. Os pais morreram por causa dos seus pecados, por causa de ser pecaminoso, o homem, pecaminosa a mulher, e nós que recebemos a herança dos nossos pais também vamos passar pela morte, porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12. Se é uma coisa certa que você tem que guardar na sua vida, e eu também tenho que guardar na minha vida, é que nós não conseguimos evitar a morte. Alguém pergunta, por quê? Porque o pecado traz como salário a morte. Deu para entender? Me diga amém, por favor. A grande salvação vai nos livrar disto. Mas não somente o pecado como herança, mas também o pecado como separação. Toda a Escritura mostra que nós estamos no nosso pecado, Jesus veio nos livrar dele, veio nos libertar dele do pecado. Porque se ele não nos livrar dos nossos pecados, do pecado, nós já estamos separados de Deus aqui e estaremos separados na eternidade. E o pior, vem a condenação. Jesus disse o seguinte, quando ele voltar, Mateus capítulo 25, verso 31, faz como um pastor reúne o seu rebanho e separa ovelhas de bodes, ele vai separar aqueles que pertencem a Deus Pai, pertencem ao reino de Deus, que foram alcançados, foram salvos, daqueles que não foram salvos, já estão perdidos, vão ser apenas condenados. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui deseja ser condenado, deseja ser perdido, deseja sofrer a condenação. E um dos problemas graves do pecado é esse, que ele nos conduz e nos leva para a condenação. Então Jesus diz em Mateus 25, verso 46, irão estes, ou seja, os bodes, aqueles que não foram transformados, aqueles que permanecem nos seus pecados, irão para a condenação eterna. O livro de Apocalipse trata disso, cartas diversas tratam da condenação. Então a grande salvação nos liberta, ela nos liberta do pecado e da sua condenação, a mais diversa forma de condenação. Mas a gente pergunta assim, mas o que é que foi que Deus fez? Como é que Ele trabalhou para que nós pudéssemos ser libertados de verdade do pecado e da sua condenação? Então, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24 e verso 25, há 4 palavras, há mais, mas eu apenas separei 4 palavras que são muito importantes nos guardarmos. A primeira é a palavra justificação, ou seja, é como se nós estivéssemos diante de um grande tribunal, carregados dos nossos pecados, com a nossa natureza pecaminosa, e nós fôssemos libertados do pecado. Toda a justiça de Deus para nos condenar, Ele colocou em cima de outro ser, colocou em cima do Filho dele, Jesus Cristo. Então, não é porque o meu caráter faz com que eu mereça a salvação e mereça vencer o pecado, mas o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, a dádiva de Jesus, tomaram o meu lugar e eu fui justificado pelo que é justo. Diga louvado seja Deus. Segunda palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos 3, 24 é a palavra graça. Está em Efésios 2, 8 a 10 também, e assim por diante. Graça quer dizer que você recebe de Deus a sua vida eterna, a sua salvação. Mas eu sou pecador, meu pai é pecador, minha mãe é pecador, eu pratico pecado, enfim, sou vendido do pecado, sim. Mas Deus dá a salvação a você e a mim.
desde que você crê no que Jesus é e no que Ele fez por você. Se você crê, o único modo de você responder à graça de Deus é pela fé. Então a Bíblia diz assim, não vem de obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você pratica, não é porque você é bonzinho, mas porque Deus tomou a decisão de dar a salvação a você. É dádiva de Deus. Diga, louvado seja Deus por isso. É dádiva de Deus. Outra palavra que ele usa em Romanos 3,24 é a palavra redenção. Redenção é a palavra usada para compra, para libertação de escravo no mercado de escravos. Chega alguém lá, quanto vale esse escravo aí? Esse escravo vale 10 mil reais. Então, aqui, paga o preço justo desse escravo. Deixa ele livre agora. O escravo sai da condenação sem gastar nada, porque alguém cheio de graça, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia, pagou tudo por ele. E nós temos o apóstolo Pedro dizendo assim, olha, não é pela religião que vocês receberam, não é pelo ouro, não é pela prata, que vocês foram resgatados da vã maneira de ver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Diga glória a Deus. O sangue de Jesus liberta do pecado, compra, paga qualquer situação. Não existe nada mais ser pago. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Louvado seja Deus. E lá no verso 25, a quarta palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 3, é a palavra propiciação. Propiciação, para você entender melhor, eu acredito que é a melhor forma de entender, é saber que não é propiciatório, não é propiciador. Ou seja, o propiciatório era a tampa da arca, da aliança, revestida por debaixo de ouro puro. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, entrava com sangue inocente, de animal inocente certamente, borrifava aquela tampa de ouro, dizendo que tudo aquilo que o povo de Deus errou, pecou, falhou, quebrou, essas leis estão aqui, o sangue acabou de libertar. Diga glória a Deus. Então Jesus é o propiciatório, Jesus é propiciação, ou seja, o único sangue que pôde ser colocado na tampa do propiciatório é o sangue de Jesus, é o único sangue que Deus o Pai aceitou. Com este sangue as leis foram apagadas, não, mas foram pagas, foram libertadas, foram cumpridas, foram satisfeitas pelo sangue de Jesus Cristo. Diga louvado seja Deus. Então, desta forma, na justificação, na graça, na redenção e na propiciação, Deus cumpriu tudo que é necessário para libertar o homem da condenação do pecado. Então, quem tem fé em Jesus, tudo que Jesus fez por você, você pode dizer sem medo de errar, eu estou salvo em nome de Jesus. Diga isso comigo, eu estou salvo em nome de Jesus. É o que Ele é o que Ele fez por você, não é o que você é, nem o que Ele fez. Em Romanos 5, verso 8, Deus diz assim, as palavras dele, escritas pelo apóstolo Paulo, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga glória a Deus, que maneira bacana, linda de Deus provar o seu amor por nós. Agora, meu amado irmão, se você está liberto, se você é crente, diga se você já é crente, diga um amém, por favor. Aí. Amém. É isso, eu também estou junto com vocês, viu? A grande salvação, ela nos conduz à vitória do pecado. Nós nos tornamos livres do pecado. O que é ser livre do pecado? Significa que o crente não peca? Não, não significa isso. Mas significa que uma vez salvo, uma vez entrou na grande salvação na sua vida, aí vem o verbo atentar, usado lá em Hebreus 2, 1 e 2, 3. Atente, preste muita atenção, que quando você se torna crente, guarde isso, preste atenção, ensine o melhor que você puder, dedique-se da melhor forma possível a essa grande salvação. Atenção a isso, o quê? Ela vai nos conduzir a um fruto chamado santificação. Use a palavra aí, santificação. Em Romanos 6, versículo 20, apóstolo Paulo diz assim, vocês eram escravos do pecado. Eram. Ele diz assim, éramos, ele se inclui, nós éramos escravos do pecado. Mas nós somos libertos. Eu acabei de mostrar para vocês 4 palavras sobre libertação. Agora nós nos tornamos escravos de Deus. Éramos escravos do pecado. Mas agora libertos, nós somos escravos de
de Deus. Olha que coisa. Saiu de um senhor e entrou para outro senhor. Agora que nós pertencemos ao nosso Senhor, apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, primeiro versículo: se vocês são de Deus mesmo, se vocês já nasceram de novo, estão salvos mesmo, se nós somos crentes de verdade, nós temos agora um desafio. O que nós vamos fazer com a grande salvação? Ela vai nos conduzir à santificação. Mas o que é santificação? Santificação é viver o caráter de Jesus aqui na terra, gradativamente até que Ele volte. Crente, gente salva, gente liberta, gente que é de Jesus, gente que tem a grande salvação, não pode colocar essa grande salvação numa prateleira, num enfeite. Ele tem que revelar que realmente ele está progredindo, crescendo com a grande salvação. Então, em Colossenses capítulo 3, eu peço que você abra lá a sua Bíblia, à guisa não só de entender, mas também de encerrar. Quero comentar com vocês algumas coisas muito importantes. Colossenses capítulo 3, abra lá a sua Bíblia. Observe que no início do capítulo, o apóstolo Paulo vai condicionar tudo que vem depois a essa frase: se já ressuscitastes com Cristo. Ou seja, se de fato vocês são crentes. Agora você observe no versículo número 9, diz lá no final: já vos despistes do velho homem. Acharam isso aí? Colossenses 3,9. Quando você se converteu, a sua velha vida foi tirada. É interessante isso aí. Quando você veio para Cristo, quando você foi alcançado pela grande salvação, aquele modo de viver errado, apartado de Deus, longe de Deus, sem interesse em Deus, sem interesse nas coisas de Deus, aquele já saiu da sua vida como a roupa que você estava usando, tirou para trocar de roupa. Aquilo não pertence mais a você. Então o apóstolo Paulo chama essa fase de tirar a veste antiga de velho homem. E você vai perceber que, infelizmente, há muito crente vivendo a vida velha. Por isso ele fala assim: se você de fato é salvo, esta roupagem velha, esse comportamento velho, essa conduta velha, isso já era. Já era. Então eu quero dar alguns exemplos, entre todo o Novo Testamento, mas alguns exemplos do que ele diz que já era. Colossenses capítulo 3. Dê uma olhadinha rápida na sua Bíblia. Prostituição. Crente que prostitui está usando roupa velha. Esta roupa velha já foi tirada na conversão, mas ele faz questão. Isso é chamado na Bíblia de concupiscência, prazer em fazer o que não serve. Crente na concupiscência da prostituição é crente que tem prazer em desonrar a nova vida que Deus deu para ele. Além da prostituição, pode observar aí, impureza, vida errada nos seus pensamentos. Seu modo de ver a vida, de examinar a vida, de ver as pessoas, examinar as pessoas, pensar das pessoas, pensar de você. Impureza, suja na mente. Apetite desordenado, glutão. Aí vem a concupiscência, vil concupiscência. Avareza, que é idolatria. Verso número 6, desobediência. Verso número 7. Verso número 8, ira, cólera. Sabe o que é a diferença entre ira e cólera? Ira é você ficar com raiva, e na verdade a Bíblia autoriza você a ficar com raiva. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Nós, os crentes, podemos ficar irados. O que nós não podemos fazer e não devemos fazer é estender a ira de um dia para o outro. Nós temos que achar o momento, a hora propícia, um ambiente favorável, para nós nos arrependermos daquela raiva que entrou no nosso coração, pedir perdão a Deus, se necessário, pedir perdão ao próximo. Ela não pode continuar. Se a ira ficar no seu coração, a raiva de alguém, a raiva de alguma coisa ficar no seu coração, você vai se tornar um crente problemático. Efésios capítulo 4, verso 32. Você vai ser um crente amargurado. Sabe o que é amargurado? É aquela pessoa que come um certo produto e que fica azedo no estômago e não sai de lá. Sempre com aquele mal-estar no estômago.
é aquele crente que está sempre com mal-estar. Ele é amargurado. Deu para entender? Então, agora é a cólera. A cólera é quando você tem um problema que está lá dentro e você não acerta com o seu cônjuge ou com quem de direito e começa a contar o problema para outras pessoas. Você se vê livre assim, contando o seu problema que está aborrecendo você, irando você, contando para o próximo, para alguém, e não para a pessoa de direito, não para quem precisa ouvir de você e consertar com você. Aí você começa a espalhar. É como o cachorro colérico, que tem cólera, cachorro que está doente. Enquanto não picar alguém, não tem sossego. Assim é o crente com cólera. Ele, enquanto não desacerta o problema dele com outra pessoa, ele não tem sossego. Observe a cólera, verso 8. Malícia. Crente que está sempre pensando mal. Como é que pode, meu irmão? Maledicência. Eu nem vou falar porque nós não somos fofoqueiros. Mas é maledicência, é falar mal da vida alheia. Pode ser que a pessoa de quem esteja falando mal tenha, de fato, mereça esta frase, ela merece ser falada mal, merece ser comentada má. Mas nós que somos crentes já tiramos essa roupa velha quando nos convertemos e ela não pode fazer parte da nossa vida. Diga amém. Amém. Crente não pode de forma nenhuma ter o hábito nocivo de falar mal dos outros, muito menos dos seus irmãos em Cristo. Maledicência. E vem depois da maledicência, palavras torpes da vossa boca. Crente tem uma linguagem limpinha, meu irmão. A linguagem do crente é uma beleza. Mas há muito crente de boca suja. Está certo ou não? Você já ouviu crente falar besteira? Há muito crente que fala besteira. Fala até palavrão, irmãos. Tem crente que fala palavrão. Fala palavrão até para os seus filhos. E esta roupa velha, meu caro, já ficou lá atrás na morte de Jesus em seu lugar. Amém. Verso número 9. Já despistes do velho homem. Este tipo de vida errada já foi embora. Você não pode ficar com isto, porque não faz parte agora da sua nova vida. Por isso o apóstolo Paulo começa no capítulo 3, se é que você já é convertido. Porque se você não é convertido, não tem problema. Pode falar mal dos outros, pode falar isso, pode fazer besteira, pode pinta e bode, porque faz parte da velha vida. Mas se você é crente e eu sou crente, isso já foi embora. Em nome de Jesus não pode voltar. Diga amém. Amém. Não pode voltar. Agora o apóstolo Paulo passa para o outro lado. Mas sendo também crente, não é só banir o que não presta, mas você precisa revestir do novo homem. Joga fora a roupagem velha, põe a roupagem nova. Por isso a salvação é grande. Você só pode pôr essa roupagem nova se você for convertido, se você pertencer à grande salvação. Por isso começa o capítulo 3c, com essa condicional. Agora, o que é que ele aborda aqui? Entre outras coisas, a Bíblia está cheia de exemplos e orientações, mas que nós podemos chamar de vida prática do novo homem. Observe no versículo número 12 em diante. Revestivos, olha só. Vida santa, vida de amor, vida de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, sejam perdoadores e fechem todo bom procedimento com o amor de Deus. Vínculo, quer dizer, como se fosse um laço abraçando tudo, dizendo assim, este crente procede dessa forma porque ele está baseado no amor de Cristo. Aleluia. Esse crente tem essa vida bonita porque ele está alicerçado no amor de Cristo. Deu para entender? Me diga amém, por favor. Amém. E observe, chama a sua atenção, verso número 15 no final, sede agradecidos. E o verso 16 no início, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então nós podemos ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, com salmos, com louvor, com cântico, cantando, agradecendo a Deus, uma vida bonita. Só que esta vida do novo homem é interessante, meu amado irmão. Essa vida do novo homem, ela se renova. Verso número 10. Olha aqui, leia comigo. E vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A vida velha não é para ser renovada.
mas a nova vida se renova. Você pode estar escorregando em algumas áreas da nova vida e caindo na velha vida, mas você pode abandonar isso e renovar a sua vida para um novo homem em nome de Jesus. O crente não é uma pessoa que não falha, ele falha, mas ele se arrepende, ele é purificado pelo sangue de Cristo, ele reconhece o seu erro, ele é renovado. Crente salvo é crente renovado. Fale comigo, crente salvo é crente renovado. Mas por quê? Por causa da grande salvação. A grande salvação traz esta vida bonita, chamada santificação. Roupa velha já era, roupa nova, cada vez crescendo, cada vez mudando, cada vez melhorando, cada vez mudando, cada vez crescendo para louvor e glória e imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ver a vida de velho homem? Fora. Já foi crucificada no dia da sua conversão. Diga fora para ela, fora para os pensamentos, para as práticas, para as intenções e assim por diante. Mas a nova vida, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Está sempre crescendo no Senhor. Mas eu quero fechar dando a você uma chamada para uma frase que está aqui com que o apóstolo Paulo fecha o novo homem. Está no verso 16 no início. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar vivendo dentro de você, porque ela é a palavra que trouxe a salvação na sua vida. Foi através de ouvir a palavra de Cristo que você foi salvo. Agora escute o que a palavra de Deus tem para você na sua vida, para que você viva um novo homem. Então quero contar uma história para você e espero que você compreenda, que você possa tomar uma decisão comigo. Um crente na África vendia Novos Testamentos. E um cidadão, passando por ele, não quis comprar e zombou, inclusive, desse crente que está vendendo Bíblia. E disse para o crente o seguinte: olha, eu vou comprar, eu aceito um Novo Testamento, comprar não compro, mas se você me der, eu aceito. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: eu vou fumar cada página do Novo Testamento. Vou fazer cigarrinho e vou pitar. Aí o crente virou para aquele senhor e disse: tá bem, eu aceito o seu desafio com uma condição. Se você me prometer que antes de você fumar a Bíblia, a palavra de Cristo, você vai ler o que está escrito lá. Olha só, meu irmão. O cidadão resolveu ganhar o Novo Testamento, não gostou muito da ideia, mas eu aceito o desafio. E, passado muito tempo, uns 15 anos, a Sociedade Bíblica da África estava promovendo uma concentração da Igreja Metodista, uma convenção. Quando o pregador da noite, daquela ocasião, foi usar a palavra, ele disse assim: eu estou vendo aqui no plenário uma pessoa que há 15 anos quis me vender um exemplar da palavra de Cristo e eu não quis, mas resolvi aceitar de presente e prometi a ele que eu fumaria a Bíblia. Eu fumei Mateus, eu fumei Marcos, eu fumei Lucas e fumei o Evangelho de João. Mas quando chegou em João 3,16, eu não consegui. Eu me entreguei minha vida para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando chegou em João 3,16, eu não consegui fumar. Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Hoje, esse homem que fumava a Bíblia é pregador de tempo integral no país dele todinho. Aleluia. Por que ele é? Porque ele jogou fora a velha vida, o velho homem, e se revestiu do novo homem, porque a palavra de Deus é grande, porque a salvação é grande. Diga, grande é a salvação. Louvado seja Deus por isso. Eu quero fazer a você um desafio nesta manhã.
Sendo a palavra de Deus o que ela é, sendo a salvação a grande salvação, sendo que a grande salvação nos conduz à santidade, ou seja, a viver a vida bonita do Evangelho, que nós tomássemos uma decisão sincera de banir da nossa vida, de não aceitar na nossa vida nada que diz respeito ao velho homem. Deus já nos deu essa capacidade de jogar fora isto. Então, crente beber pinga, crente beber cachaça, bem beber uísque, bem de fumar cachaça, fumar cigarro, gente fala mal da vida alheia, gente, um amigo meu me disse o seguinte: pastor Ari, pode pegar o evangelho, porque pecador é igual capim, dá em todo lugar. Então nós não podemos ser capim, irmãos. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos novas criaturas e vamos viver como gente nova, em nome de Jesus. Então o primeiro desafio é este: que você abandone toda e qualquer ingerência, comportamento, atitudes, costumes, hábitos que não sejam do novo homem. Tudo que é do velho homem, fora. Você já foi crucificado, você já foi morto lá no Calvário, você não pode ser revivido na minha vida. Não aceito isso. Mas não é somente o lado negativo, mas eu tomo uma decisão, vou ler a palavra, vou pesquisar a palavra, tudo que diz respeito ao novo homem. Esta é a vida que eu quero ver para a glória do meu Deus. Amém, amados? Amém. Abandone o que não presta, mas abrace de bom grado aquilo que é correto, que é bom, que é justo, que é certo, que é amável, que é de santidade pura, porque a palavra de Cristo já está habitando em você. Ela tem esse poder de mudar qualquer coisa e você parar de fumar o que não presta e tomar posse daquilo que presta, em nome de Jesus. Amém? Curva sua fronte, por gentileza. Vamos fazer uma palavra de oração? Quero que você levante a sua mão. Se você, nesta manhã, decide comigo a viver a grande salvação. Não pense em salvação, pense na grande salvação. Esta obra extraordinária de Deus, que perdoa seus pecados, recebeu você por amor, não pelo seu caráter, nem pelas obras, mas por amor. E se dedicar a ler a Bíblia. Leia, por exemplo, a carta a Colossenses, leia, escreva, anote. Vai vendo o que você é dentro da grande salvação. E tudo aquilo que você percebeu que é contrário, jogue fora. Tire a roupa velha. Não fique com isso, porque isso não é de Deus, não é seu, que você pertence a Deus. Mas eu quero agora, faço um propósito diante de Deus, de viver esta vida nova, em nome de Jesus. Você está disposto a tomar essa vida, esse desafio de vida na palavra, a vida do novo homem? Levante a sua mão, por gentileza. Como cristão, você só pode viver isto sendo servo de Deus. Baixe a sua mão, por gentileza. Repita comigo agora em voz bem alta. Deus eterno Pai, tendo ouvido a Tua palavra, eu creio na grande salvação. O Senhor já mudou minha vida. Eu peço que o Senhor me perdoe pelos hábitos errados, nocivos, que fazem parte da velha natureza, do velho homem. Eu os rejeito agora. Em nome de Jesus eu rejeito. E agora, meu Deus, tendo me desvestido do velho homem, eu tomo posse da renovação do novo homem. Peço ao Senhor que me ajude. Eu tomo uma decisão de ler a Tua palavra, meditar na palavra, andar como gente nova, nascida de novo, gente de Deus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, por gentileza. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Cuide da grande salvação em nome de Jesus.